A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 11, cuidando dos novos convertidos. E o que é ser convertido? Será que a partir do momento que você começa a frequentar a igreja, você já é um novo convertido? Não, não é isso, né? Ser convertido significa que você fez uma conversão, ou seja, mudou a orientação da própria vida. Isto é, passou a escolher a se aproximar de Deus e se afastar do pecado. É um ato consciente de uma pessoa regenerada, na qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé, crendo que Jesus é o único Salvador. Então, quer dizer, a pessoa que ela vê que a vida dela está errada, que ela precisa de Jesus, então ela se arrepende dos pecados, ela aceita Jesus pela fé. Então ela é uma pessoa salva, e aí começa o que? A sua conversão, porque ela começa a se aproximar de Deus e se afastar cada vez mais do pecado. E quando nós falamos de salvação, existem 3 aspectos. O primeiro é a justificação. Jesus nos justificou levando o castigo que era nosso. Quer dizer, Jesus ele ficou no nosso lugar, ele morreu naquela cruz, só que quem deveria estar ali éramos nós. Mas o Senhor tomou o nosso lugar, levou todos os nossos pecados e nós fomos o quê? Salvos por Ele, absolvidos por Ele. Também temos o que? A regeneração. Nascer de novo, uma nova criatura. Quando você aceita Cristo, reconhecendo Ele, a sua vida é regenerada. Você passa a ter um novo nascimento, viver com Cristo. E também a santificação, que consagrar a nossa vida a Deus e nos separar do pecado. A santificação é um processo gradativo, né? Todo dia a gente tem que estar buscando. A partir do momento que você aceita Cristo, você já é justificado, você já tem a regeneração, um novo nascimento, você começa a praticar outras coisas que nos aproximam cada vez mais do Senhor. E a santificação é o quê? Se separar do mundo, do pecado e buscar. E é uma coisa gradativa, até o dia que o Senhor vir nos buscar. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 16. Então, quer dizer, a partir do momento que você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, ficou para trás, e aí vai tudo se fazer novo, é uma nova vida. Cuidando dos recém-chegados. Sobre cuidar dos novos convertidos, Jesus deixou uma ordem clara a todos os seus seguidores, que está lá em Mateus, capítulo 28, do verso 19 ao 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, quer dizer, a gente tem que sair evangelizando, falando do amor de Deus, né? Pregando, fazendo o quê? Discípulos. Quando nós conseguimos alguém para Cristo ali, que ele aceita, reconhece a Jesus como seu Salvador, tem que fazer o quê? O próximo passo é o batismo, né? O batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e também ensinando a guardar a palavra de Deus. E também lembrá-lo que ele não está sozinho. O Jesus sempre está com ele até a consumação dos séculos. Então esse é o nosso papel. A missão do discipulado. Após aceitar a Jesus, o novo crente normalmente tem dúvida, né, que sempre surge no início da caminhada. Precisamos o quê? Ajudá-los. Uma coisa muito importante é que o novo convertido se sinta acolhido como um novo integrante da igreja, que perceba que somos uma família espiritual. Então, chegou uma pessoa na igreja nova, aceitou Jesus, ele tem que sentir o quê? Acolhido, né? Que as pessoas vão lá, perguntam se está bem, se apresentam, né? Na hora da pregação, acha o versículo para essa pessoa, o louvor, ajuda, vai orientando essa pessoa. Ela vai se sentir o que? Amada, acolhida. Ela vai entender que ali é uma família espiritual. O nosso papel não é ficar criticando o novo convertido. A roupa que ele vai, se ele usa tal jeito, se ele fala de tal maneira. Não, a gente tem que fazer o quê? Acolhe essa pessoa. E aí a gente vai ensinando e aos poucos o Senhor vai fazendo a obra. Aos poucos essa pessoa vai mudando. Ela vai se moldando da forma que o Senhor quer. Mas o importante é ela se sentir amada e acolhida. Porque às vezes chega a pessoa na igreja e fica lá sentada, ninguém pergunta quem ela é, ninguém se apresenta, ninguém ajuda. Então a gente tem que estar sempre junto, ajudando e orientando.
E o que ensinar nesse discipulado, né? Quando começa esse ensino? O primeiro passo é compartilhar com o novo crente a palavra de Deus, explicar aos novos irmãos os princípios fundamentais da fé. O que é salvação, o que é o pecado, o que é a conversão, qual o significado e a importância do batismo, o que é a ceia e assim por diante. A gente sempre orienta começar pelo Novo Testamento, ali para os Evangelhos, porque é mais fácil, a linguagem mais fácil, é o que ele precisa, ali está a base, é o Evangelho, as boas novas que ele precisa conhecer. Depois, aos poucos, a gente vai apresentando os outros livros, do Antigo Testamento. Porque imagina um novo convertido chegando e a gente já começa pelo livro de Levíticos, lá que tem um monte de lei, um monte de coisa. Então, a pessoa não vai entender. Então, vamos começar pelo Novo Testamento, preferencialmente pelos Evangelhos, e aos poucos a gente vai inserindo os demais livros. Vamos lá. E orar junto também é importante. As pessoas vêm, não sabem orar, ou às vezes vêm de uma outra religião, de uma outra crença, e não sabe como orar. Então, ore junto com essa pessoa, explique mais ou menos para ela o que tem que conter numa oração, vai ajudando, orando junto ali, ela vai aprendendo e aos poucos vai tomando gosto. Não adianta também um novo convertido chegar, você coloca ele lá e fala assim, olha, você vai orar aí 2 horas. Não vai conseguir. Então, aos poucos, vai orando aos pouquinhos com ele e ele vai aprendendo. Batismo nas águas. Batismo é o anúncio público de uma experiência pessoal da sua morte para o mundo e o nascimento para Cristo. Quer dizer, é algo que já aconteceu aqui dentro. Já houve essa mudança. Você já aceitou a Cristo. Você já foi justificado, você já foi regenerado e você já está nesse processo de santificação. Você está ali já melhorando cada vez mais. Quem tinha visto já não tem mais. Você está nesse processo. E aí chega o momento do quê? De você anunciar para o mundo que você morreu para ele, mas você nasceu para Cristo. Não é o batismo que vai mostrar se você foi convertido ou não. Primeiro você é convertido e depois é o batismo, que é um símbolo, é uma ordenança do Senhor, Batismo é uma ordenança de Jesus para nós, porém ele deve ocorrer com consciência e por livre e espontânea vontade. Por isso que nós evangélicos, nós não batizamos a criança porque ela não tem consciência ainda. O que é o batismo aqui? É a conversão. E você teve que fazer o quê? Se arrepender dos seus pecados, ter a fé em Jesus, e uma criança ela não consegue ainda ter isso, ter essa consciência de que ela é uma pecadora. Mas a partir do momento que a criança começa a ter essa consciência, por isso que normalmente, não é uma regra, não está escrito, mas normalmente aí a partir dos 12 anos é que começa a batizar, porque começa a ter mais consciência, começa a entender mais. E tem que ser por livre e espontânea vontade, a pessoa tem que querer se batizar. Não pode o pai obrigar, o pastor obrigar, não. É a pessoa que tem que fazer isso. Aqui é muito pessoal, não é o pai, não é a mãe, ninguém decide isso. É a própria pessoa. Por isso que tem que ter consciência. Agora eu vou dizer uma coisa. Tem pessoas que ficam na igreja muitos anos e não se batizam. Então tem que verificar o que é que está acontecendo, o que é que impede de você ser batizado. Tem que ter algum motivo, porque o Senhor ordenou que nós fôssemos batizados. Então, se tem algo que te impeça, procure o pastor, procure algum amigo, um professor, não sei. Procure ajuda, principalmente de Deus, de Jesus. Se tem alguma coisa que te prende, ore, peça para Ele tirar isso da sua vida, para você ter força, para você se libertar disso. E eu tenho certeza que o Senhor há de fazer o melhor na tua vida. Porque o batismo é muito importante. Você está anunciando que você é de Cristo. Amém? E aí, chegamos aqui ao final da nossa aula. Somos uma família e temos que cuidar um dos outros e principalmente dos novos convertidos, Toda pessoa que aceita Jesus como seu Salvador precisa de apoio espiritual para caminhar na fé e não desanimar. Que sejamos um amigo que estará ombro a ombro para ajudar. Quando uma pessoa começa na igreja, que ela se converte, o inimigo fica furioso. Ele vai começar a lançar laços, vai ter desânimo, vai ter impedimento, muitas coisas vão vir acontecendo. Pessoas convidando para passear na hora do culto, visita que chega, acha que não vai ter mais condição, não, isso não é para mim, eu não mereço. Já ouvi muito disso. Só que o nosso papel é fazer o quê? Primeiro, orar, acolher essa pessoa, ficar ali junto com ela, dando apoio, ela tem que se sentir confiante ali, dizendo assim, na igreja, que os irmãos estão juntos, estão ajudando, estão ali, ele é importante para Cristo e para a igreja também. Então a gente tem que estar todo momento com essa pessoa, para que ela não venha desanimar.
Amém? Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe e uma ótima semana.